E aí, quando alguém fala matemática, o que vem na sua cabeça? Para muita gente, a imagem é de conta no quadro, fórmula difícil e, vamos ser sinceros, até umas lembranças não tão boas da época da escola, né? Mas e se a gente pudesse olhar para a matemática de um jeito totalmente diferente? Não como uma matéria chata, mas como uma ferramenta para a gente ler e até transformar o mundo ao nosso redor. Então, bora mergulhar nessa ideia. Pode parecer meio estranho falar isso, mas o pensamento matemático faz parte da nossa vida o tempo todo. A grande questão é que a gente quase nunca chama isso de matemática, porque não tem nada a ver com aquela coisa que muitos de nós vimos na escola. É só a gente parar para pensar um pouquinho. Ir ao mercado, ver se o troco tá certo, decidir qual produto vale mais a pena, planejar as contas do mês. Sabe, tudo isso é matemática pura, aplicada na prática. É aquele conhecimento que a gente vai construindo na vida, em ação. E aqui a gente vê bem essa diferença gritante. De um lado, tem aquela visão tradicional da matemática. Uma coisa abstrata, cheia de fórmula e bem longe da nossa realidade. Do outro, a matemática do mundo real, aquela que ajuda a gente a tomar decisão, a resolver problema e a entender melhor as coisas. É justamente essa ponte que a gente precisa construir. E aqui está o X da questão. Quando a matemática da escola não conversa com a vida real, ela acaba criando um muro. Para muitos jovens e adultos que voltam a estudar, isso aparece como uma memória de fracasso, sabe? Reforçando aquela ideia de que a matemática não é para mim. Tá, mas então, como é que a gente mida essa história? O segredo é fazer a matemática ter significado. Vamos ver como a gente pode sair um pouco da teoria e ir mais para a prática. E a base para essa nova abordagem é muito forte. Ela vem de um dos maiores educadores que o mundo já viu, o Paulo Freire. A ideia central dele é genial de tão simples. O aprendizado tem que partir da realidade de quem está aprendendo. E olha, se isso vale para as palavras, por que não valeria para os números, né? A matemática vira então só mais um jeito de a gente ler e entender o mundo. E partindo dessa filosofia, a gente chega em 4 pontos essenciais. A matemática tem que ser funcional, ou seja, tem que servir para alguma coisa na vida real. Ela precisa ser significativa, se conectando com as experiências das pessoas. Tem que ser contextualizada, partindo de situações do dia a dia. E, por fim, libertadora, no sentido de reconstruir a confiança e dar mais autonomia para todo mundo. Mas como é que a gente pega essa filosofia toda e transforma em algo concreto, palpável? Pois é, a resposta pode estar numa coisa super comum do nosso dia a dia, que pode ser a grande chave para virar o jogo no ensino da matemática. Pensa só na riqueza que tem aqui. Uma lista de compras ensina sobre dinheiro, sobre peso, sobre comparar preços para ver o que está mais barato, ajuda a gente a somar para não estourar o orçamento e, claro, a tomar decisões financeiras. É um universo de aprendizado prático num simples pedaço de papel. Exatamente isso. É a matemática viva, pulsando ali no nosso cotidiano. Quando o estudante percebe que aquilo que ele está aprendendo serve para alguma coisa na vida dele, o interesse aumenta na hora, e aquelas barreiras antigas com a matéria começam a cair por terra. Ok, a filosofia é incrível, mas como aplicar isso de um jeito que funcione em turmas com gente de todo tipo? É exatamente aí que a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, entra como uma baita aliada. E aqui, um ponto super importante, a inteligência artificial não veio para substituir o olhar sensível do educador de jeito nenhum. Ela funciona como um braço direito no planejamento, sabe? Ajudando a criar atividades e adaptar os conteúdos para os diferentes perfis de estudantes. Na prática, a IA pode dar uma turbinada no trabalho. O professor pode usar a ferramenta para organizar os objetivos, pedir sugestões de atividades baseadas em coisas reais, como a nossa lista de compras, simplificar a linguagem das questões e até ter ideias de jogos e tabelas para a aula. Certo, legal na teoria, mas como é que isso rola na vida real? Vamos dar uma olhada num exemplo prático de como um comando, uma instrução para IA, pode gerar um plano de aula completinho e, mais importante, inclusivo. Antes de mais nada, vamos só alinhar uma coisinha. O que é prompt? É bem mais simples do que parece. É basicamente o comando, a instrução que a gente dá para a inteligência artificial. E a regra é clara: quanto mais detalhado e específico for o prompt, melhor e mais útil vai ser a resposta que ela vai dar. No exemplo que a gente está analisando, o prompt foi super detalhado. Ele pediu para criar uma aula sobre lista de compras com foco em matemática funcional e, o mais importante, pediu que as atividades fossem adaptadas para uma turma com estudantes com diferentes tipos de deficiência, usando uma linguagem bem fácil de entender. E o que a IA entregou foi impressionante. Ela trouxe um monte de sugestões criativas, estratégias de adaptação e várias possibilidades de atividades.
Isso não só economiza um tempo precioso do educador, como também amplia o leque de opções, deixando o ensino bem mais inclusivo. Mas, e esse é um mais com M maiúsculo, a tecnologia é uma ferramenta. O sucesso do uso dela depende totalmente do fator humano, do bom senso e da empatia de quem está ensinando. Esse alerta aqui é fundamental. A IA pode, por exemplo, sugerir uma atividade com preços que não têm nada a ver com a realidade daquela comunidade. Ela não conhece os alunos, não sabe da vida deles, por isso o papel do professor de revisar, de adaptar, de trazer para a realidade da turma é algo que máquina nenhuma substitui. E essa dica aqui é daquelas de ouro para a gente levar para a vida. Se colocar no lugar do estudante. Ler a atividade com os olhos de quem vai receber aquilo. Esse exercício de empatia é o que garante que o material não vai ser só legalzinho, mas vai ser de fato eficaz e, acima de tudo, respeitoso. Ou seja, no fim das contas, a gente volta lá para o começo, lá no Paulo Freire. A tecnologia pode ajudar, e muito, mas ela nunca vai substituir a essência da educação, que é o encontro entre pessoas. É um processo de diálogo, de escuta de verdade e de construção de conhecimento, sempre em conjunto. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Talvez o maior poder da inteligência artificial na educação não seja o de automatizar tarefas, mas sim o de liberar o tempo e a energia do educador para que ele possa se dedicar àquilo que realmente importa, a conexão humana, a escuta e a construção de um aprendizado que de fato liberta.